causa da dispersão é o orgulho. Com essa reflexão do léxico de ortopensatas é que damos início ao Grafocons. O Grafocons é um programa da TV Cognópolis que visa valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Lembrando, não é porque se trata de uma reflexão do léxico de ortopensatas que nós não podemos refletir se faz ou se não faz sentido. Afinal de contas, a ciência conscienciologia é uma ciência que trabalha com verdades, como toda ciência, verdades relativas de ponta. Isso significa que a gente pode pensar uma dada reflexão e observar pelo nosso crivo pessoal se faz ou se não faz sentido. E nós vamos pegar essa reflexão para iniciar o nosso diálogo com a pesquisadora bastante experiente da Conscienciologia, a professora Neida Cardoso, que hoje vai dialogar conosco a respeito da obra Síndrome da Dispersão Consciencial. Neida, seja muitíssimo bem-vinda ao Grafocons. Obrigada, Isabela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui comentando, o lançamento desse livro. Então, a respeito da sua instigação, o que a gente pode falar? A gente até pode entender que esse orgulho pode ser uma das causas, mas não é somente a única, tá? Então, para a gente discutir mais isso, eu vou estar falando que no livro a gente tem mais outras causas, a gente até pode falar depois, mas vamos começar falando do que é síndrome da dispersão consciencial, pode ser? Vamos, claro, por favor. Tá bom. Então, o que acontece? Na hora que a gente está falando, por exemplo, de dispersão é um termo assim neutro, que significa desviar, afastar, alguma coisa que tire do lugar alguma coisa, Por exemplo, se eu... até podem ser ideias também. Na hora que eu envio pensamentos, eu estou dispersando meus pensamentos. Envio energia, eu estou dispersando energias. O ato de dispersar em si é neutro. Agora, o resultado disso aí que a gente pode avaliar como sendo homeostático ou não, tá? E quando a gente está falando de síndrome, é uma coisa que, no geral, não é uma coisa positiva, São sinais que acometem, que dizem que a pessoa manifesta alguma patologia. Como a gente está falando de dispersão consciencial, então são os sinais dessa patologia, que é uma dispersão da consciência. O que é a consciência? A consciência somos nós, eu, você, Aquela essência, aquele âmago que fica, que permanece após o descarte dos veículos de manifestação dessa consciência aqui nessa dimensão. Então, sob a ótica do paradigma consciencial, nós sabemos que a consciência se manifesta nessa dimensão com 4 corpos. Então, nós temos aqui o soma, que é bem conhecido, Esse veículo que a gente consegue perceber com mais evidência. Sim. Nós temos também o energossoma, que é o corpo das energias. Temos o corpo das emoções, que é o psicossoma, e temos o mental soma, que é o corpo das ideias ou do discernimento. Só que a consciência que estamos falando não é nenhum desses 4 aqui. Digamos que é o diretor desses veículos, aquele que conduz ou deveria conduzir esses veículos aí, tá? Então, é aquele que usa esses veículos para se manifestar aqui nessa dimensão e nas outras dimensões também, em qualquer das dimensões que a gente considere. Por exemplo, aqui no intrafísico, na hora que é descartado o corpo físico, a gente chama de morte, ou de soma, a pessoa descartou apenas o corpo físico. E descartou também o ergossoma. Quando ela ressomar novamente, quando ela renascer novamente, adquirir um outro corpo, ela vai também adquirir um outro energossoma. E a forma como ela se manifesta aqui nessa dimensão com esses veículos é que a gente pode avaliar como sendo focada naquele objetivo que ela veio realizar, que ela veio fazer ou não. Então, na hora que a gente estuda como premissas basilares do paradigma consciencial, a autopesquisa, a cosmoética, a multiexistencialidade, a seriaxialidade, a gente está falando que a consciência se preparou para tudo isso. Quer dizer, no período que ela estava no intermissivo, ou seja, na hora que ela dessomou e descartou o corpo físico, o corpo energético, ela vai estar numa outra dimensão se preparando, avaliando o que ela fez aqui, claro, primeiro, avaliando, saber o que foi bom, o que não foi bom, o que poderia ter sido otimizado, o que ela não fez, e aí ela vai se preparar para, numa próxima vida, num próximo soma,
com um novo veículo, ela ser uma consciência melhor, ou quer dizer, poder otimizar de uma forma melhor aquilo que ela não fez ainda. Porque evolução é isso, e a pessoa se burilar, né? A pessoa estar em constante movimento, em constante aperfeiçoamento, para que ela possa ser melhor e, nesse contexto, ela conseguir que outras pessoas, ser exemplo para outras pessoas, para que vejam o quanto que ela mudou, o quanto que ela melhorou, e nesse contexto ela está contribuindo com isso aí para que outras pessoas também melhorem. Então, a evolução se dá não só no processo intraconsciencial, individual, mas principalmente em grupo, né? E por isso estamos aqui neste contexto. Ô Neida, há pouco você citou aí que um dos pilares do paradigma consciencial, do paradigma da ciência conscienciologia, é justamente a autopesquisa. Aí nós gostaríamos de ouvir de você o teu interesse pela dada temática, por que estudar com profundidade o tema da dispersão consciencial e a síndrome, né, em si, esse conjunto aí que você coloca pela própria psicologia de patologias a respeito da dispersão consciencial. Teu interesse aí pesquisístico pelo tema, Neida? Então, o meu interesse, em primeiro lugar, foi reconhecer a importância desse tema, né, dessa condição, porque na hora que eu venho para realizar alguma coisa, se eu for uma pessoa dispersa, eu vou colocar fora, jogar fora, por exemplo, né, desperdiçar oportunidades que poderão ser úteis. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, nessa dimensão, além daquelas perdas de cons que costumam acometer quando a gente ressoma novamente, a gente percebe, no meu caso, eu percebi que eu fiquei muito distante daquilo que eu vinha fazer. Eu só fui recuperar cons dessa condição com 45 anos, que eu me lembro, tá? Quer dizer, eu perdi muito tempo por aí. Então, se eu conseguir otimizar na próxima vida, claro que primeiro eu tenho que melhorar essa, né? Melhorar essa condição agora, entender isso aí, e na próxima vida eu conseguir otimizar o que eu tenho que fazer, e outras pessoas também souberem disso, isso vai ser uma condição ótima. Então, por exemplo, você me perguntou qual a minha motivação. Minha motivação foi essa: identificar o valor desse tema e avaliar como é que era a minha condição, a minha manifestação aqui. Então, o que acontece? Quando eu entrei mesmo na minha ProEx, coloquei o pé na minha ProEx, não, agora eu vou fazer tudo que eu vim fazer e tudo mais, eu comecei, assim, a fazer muitas coisas. E aí, o que acontece? Vou fazer um parêntese antes. Quando a gente olha a dispersão, Isabela, a gente vê assim no outro, a gente vê quanto que o outro perde oportunidade dispersa, porque a gente vê, por exemplo, a pessoa que ela não consegue terminar as coisas, não consegue concluir o que ela tinha que fazer, ela é uma pessoa que se atrasa para as reuniões, por exemplo, tá? Só que isso aí, aquilo é a condição grosseira, rústica que tu vê no outro, percebe no outro. E quando a gente traz para a nossa intraconsciencialidade, a gente vai encontrar coisas mais sutis, que também mostram que a gente é dispersa. Então, o professor Valdo, por exemplo, ele falava assim, ó, de cada 10 pessoas, 8 são dispersas, porque não tem retinidade pensênica. Quando a pessoa tem retinidade pensênica, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Não é? Ela vai focar, ela vai produzir, ela vai trabalhar, ela vai escrever, ela vai deixar legado para o seu autorrevezamento e também para os seus pares. Aí o que acontece? Você perguntou lá no começo a condição do orgulho, né? Então, na hora que a gente ouve uma abordagem dessas, o Evaldo falando, não, de cada 10 pessoas, 8 são dispersas. De imediato, a gente se coloca, não, eu faço parte dos 20, imagina, né? Aí entra a condição do orgulho, né? A pessoa ainda não admitir que ela tem essa condição. Então, a segunda condição para eu continuar a minha pesquisa foi admitir que eu não estava no grupo dos 20, que eu estava no grupo dos 80 e que eu precisava melhorar essa condição para conseguir alavancar, fazer o que eu tinha que fazer aqui, né? E deixar um saldo para a minha próxima existência. Agora, quando o professor Valdo citou esse público, né, o foco nosso é justamente o grupo de intermissivistas. Existe, na sua opinião, algumas características específicas do grupo de intermissivistas frente à dispersão consciencial? Os intermissivistas, especificamente, eles padecem de algum tipo de dispersão específico, Neida?
Olha, Se é que isso é Isabela, se a possível. gente for avaliar o tema dispersão, assim, ó, a pessoa pode ser ótima em várias coisas, em várias frentes, mas se você avaliar ipsis, você vai encontrar até em você mesmo algum traço, tá? Opa, com certeza. Então, o que acontece, assim, a gente não está dizendo assim que porque a pessoa apresentou algum traço, que a pessoa é uma pessoa doente, não é isso. A Sim. pessoa apresenta alguma dificuldade naquela área, naquela manifestação que ela precisa melhorar. Então, aqui no Sim. livro, eu trago o dispersograma, aqui um dos capítulos do livro, que eu apresento o dispersograma, que é uma ferramenta de pesquisa, onde são apresentadas 40 questões, com abordagens antípodas, né? Então, eu Uhum. pego 20 áreas, dessas 20 áreas eu faço 2 questões para cada uma, o total 40, e a pessoa avalia qual que é o grau da dispersão que ela apresenta. Se, por exemplo, a pessoa não apresenta, na hora que ela responde aquele dispersograma, em nenhuma área ela apresentou alguma manifestação, ótimo, beleza. Só que ali é o dispersograma que eu fiz para mim, né? Dentro da minha condição, eu coloquei aquelas abordagens. Mas a pessoa pode pegar e construir o seu dispersograma e avaliar, colocar as áreas que ela acha que deveria avaliar. E dentro da, por exemplo, assim, Isabela, dentro da matemática, a gente tem um conceito de conjunto unitário e de conjunto vazio, né? Se a pessoa não encontrou nada naquela dispersograma, ótimo, ela continua fazendo outras pesquisas. Se ela encontrou um elemento naquele conjunto ali, ela vai ter que avaliar esse um elemento pelo menos, não é? Então, Sim. assim, pode ser que ela encontre em uma área, não encontre em outra, encontre em uma abordagem, encontre em duas, mas aonde ela encontrar, é importante que ela avalie, que ela não diga assim, não, como eu comentei lá na hora que o senhor falou, de cada 10, 8 são dispersas, de não, isso não me compete, isso não é para mim. É bom sempre a gente dar uma olhadinha e avaliar se realmente não é para a gente, né? Porque às Sim. vezes e o objetivo da gente estar fazendo isso, sempre que a gente faz uma autopesquisa, o objetivo é sempre a gente estar se autoqualificando, vendo quais são os traços que a gente apresenta que a gente pode ainda melhorar. A gente tem aquela condição dos traços positivos, que são os trafores, né? E a Sim. gente também pode estar qualificando trafores. A gente tem aqueles Sim. traços que ainda não estão qualificados, que exigem uma qualificação melhor, que são os trafares, e tem aqueles traços faltantes que a gente não desenvolveu ainda. Então, essa vida é uma oportunidade para que a gente faça isso, né? Quando eu comentei há pouco do grupo de intermissivistas, a pergunta foi encaixada no seguinte contexto: muitos de nós podemos utilizar o discurso de um posicionamento mais ostensivo dentro do próprio voluntariado, um posicionamento que evidenciamos aí como importante, que faça parte da nossa programação existencial, como ali uma justificativa para dizer que está tudo bem, que é uma conversa que nós tivemos aí nos bastidores. A pessoa pode pegar esse argumento de dizer que é super posicionada no voluntariado para negligenciar um posicionamento mais sério em relação a outras atividades que já poderia estar desempenhando, que já poderia estar expandindo ainda mais a própria assistência ou a própria expansão da ciência, enfim, de estar com Com certeza. algo aí mais costurado. Isso faz sentido, Neida, que por vezes nós intermissivistas a gente pode utilizar o próprio posicionamento no voluntariado como um discurso autocorruptivo para não se Faz todo posicionar frente a sentido. assistências mais sérias? Faz todo sentido, Isabela. Até, inclusive, a gente comentei lá a questão do que aquilo que é mais grosseiro que a gente vê, né? Uhum. Esse item aí é bem sutil. E é o meu caso, viu? Eu voluntariava em várias frentes. Teve uma época que eu voluntariava em 4 Cs. Voluntariava em pesquisas também fora disso. Voluntariava em dinâmica. Tudo que aparecia eu estava sempre fazendo. Só que o foco daquilo que é prioritário que eu devo fazer realmente, né? Que é investir na minha autopesquisa e deixar um legado, deixar escrito. Por exemplo, na hora que eu faço uma autopesquisa, o importante é que eu publique essa autopesquisa, né? Porque pode ser que vá auxiliar outras pessoas, mas no mínimo, se não servir para outras pessoas, vai servir para mim, e foi o que eu fiz, então publiquei o livro, com o interesse de que ele me sirva, né? Já me serviu, porque eu tive que pesquisar muitas coisas, e aprendi muitas coisas também na hora que eu estava elaborando essa obra, e eu sei que na próxima existência eu já vou chegar numa condição mais otimizada. Então, não adianta a gente estar com muitas coisas ao mesmo tempo, porque nós, intermissivistas, somos polivalentes, sim. A gente pode fazer várias coisas.
mas a gente tem que estar muito atento com a condição da polivalência, porque é uma condição que pode nos tirar do prumo, não é? A gente Sim. começa a jogar, a tirar para tudo que é lado, como você diz, e na hora que a gente começa a se afastar daquilo que a gente realmente deve fazer, já se perdeu, né? Eu acho que E você foi no ponto agora. é um tema que eu penso que os amparadores extrafísicos tenham muito apreço, porque lucidez aqui na intrafisicalidade vale diamante. Você concorda, Neida? Com certeza, imagina. Lucidez proexológica, ou seja, lucidez de aproveitamento em relação de tempo e espaço, aproveitamento de tempo em relação àquilo que nós acordamos lá no curso intermissivo. E você, puxando agora para a questão dos amparadores, tem como compartilhar conosco algumas curiosidades aí dos para-bastidores dessa obra, já que esse tema, reitero, os amparadores extrafísicos devem nutrir muito apreço por essa Eu posso temática? dizer, Isabela, que realmente você também tocou num outro ponto importante, que é a questão da lucidez, porque na hora que a gente está aqui no intrafísico, as condições onde a gente renasce, né, o que nos cercam, com certeza podem influir. Inclusive, na hora que eu estou falando aqui das causas, eu falo também das concausas, que são das causas interatuantes, das influências, né? Porque às vezes a gente pode dizer assim, não, foi um meio, foi não sei o que lá. Não, a gente tem que sempre puxar para nós, somos nós. E como a gente investiu, né, os operadores investiram em nós no período do intermissivo para que a gente tivesse essa oportunidade de estar aqui, com certeza também eu penso que esse tema foi assim muito importante, né, para que eles aproveitassem esse momento, e eu percebi assim o público que chegou para eu fazer assistência, né, e que tinham toda a relação com isso aí, e que tem relação comigo, com as minhas atividades, né, porque quem me conhece sabe que eu vai dizer, não, mas você, Neida, como que você se considera dispersa? Aquilo que você falou. Mas você está no veio da sua Proex, você fez isso, e aí na hora que eu respondi para mim e vi que não estava, eu comecei a fazer esse investimento na minha autopesquisa e eu percebi que houve esse investimento muito grande dos amparadores. A hora que eu consegui produzir esse livro, teve alguns contrafluxos, algumas coisas, mas assim, questão mais de saúde, porque a gente vai chegando numa certa idade, né? E aí o soma vai batendo alguns pinos. Mas fora isso, o processo do livro foi muito amparado. Eu vi assim que houve um investimento muito grande, algumas coisas que eu consegui perceber como recado, né? Que eu recebi aqui na obra, que eu pensei, poxa, né? Tá certo, é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer. E eu penso que deve ter recado para outras pessoas também, né? Como tem para mim aqui. Então, eu penso assim, houve esse investimento, foi importante esse investimento, e eu gostaria de retribuir, de contribuir. Então, na hora que eu conseguir materializar esse trabalho, eu acho não, tenho certeza, né, que isso foi um marco, porque é um dos temas importantíssimos para todo intermissivista que se considera lúcido, ou que, no mínimo, busca ter lucidez nessa dimensão. Não, e o As que eu próximas penso, existências também, né? sim, sem dúvida. E o que eu penso é a reverberação de um comprometimento mais aprofundado em relação à autopesquisa. A gente não tem como mensurar quando o intermissivista observa alguma questão a ser trabalhada, no seu caso que você compartilhou da dispersão consciencial, e resolve de forma genuína arregaçar as mangas para aprofundar naquele tema, para reciclar, e como se isso não bastasse, você transformar pelo teu exemplarismo um chamariz aí, a tua autopesquisa ser um chamariz aí de a promoção de novas reciclagens, né, para outras consciências. Eu penso então que não é só os amparadores, eles não, né, não ficam contentes, os amparadores extrafísicos, apenas com o tema ali do foco da programação existencial em si, mas também com o nosso posicionamento frente às nossas reciclagens intraconscienciais, né, Neida? Porque, veja bem, isso aqui não é uma coisa assim de oba-oba, né? Uma coisa que nós estamos fazendo, investindo, a gente está dando sangue, como a gente diz, né? Para fazer mudanças. Na hora que a gente faz isso, com certeza, o prioritário é fazer reciclagem. Tem até uma frase aqui que eu me lembrei agora, deixa eu ver se eu acho aqui para comentar com você,
que foi bem interessante, que eles me trouxeram isso, que diz exatamente isso que você está falando aí. Olha, não seria coisa minha isso, ó. É enquadernável transpor neopatamar evolutivo eutímico e homeostático mantendo os mesmos traços patológicos do passado. Quer dizer, a pessoa não pode mudar de condição, de evolução, na escala evolutiva, por exemplo, de novo patamar, se ela não reciclar os traços. Então, quer dizer, antes de tudo, né, a pessoa precisa fazer reciclagem. Reciclagem intraconsciencial, que é a mudança dessas condições, né, que atravanca a evolução da pessoa, e reciclagem existencial também, né? E aí é que a pessoa consegue andar. É como se ela fosse limpando o seu caminho para poder caminhar melhor, de certa forma, né? E o livro é só um resultado, digamos assim, uma publicação daquela pesquisa que a pessoa fez e que ela viu que para ela foi importante, que trouxe, né, muitos resultados, muitos aprendizados e que ela quer compartilhar, no meu caso, eu quero compartilhar com outras pessoas. Sim. E você sentiu quais foram qual foi a devolutiva aí depois da publicação do livro? Quais as repercussões? O que você tem sentido por parte tanto dos leitores como das consciências extrafísicas aí envolvidas na tua assistência, Neida? É muito cedo para eu dizer da devolutiva dos leitores, né? Porque o livro recém foi lançado praticamente, né? Sim. Mas o que eu tenho visto, assim, de pessoas colegas meus que já viram a obra, que já leram, né? Principalmente quem fez aqui, no caso, avaliação, né? Revisão, muito feedback positivo mesmo. Mas isso aí não é só isso que interessa, Isabela. Você me perguntou uma coisa que é mais séria. Eu observei ao redor, né, a questão dos bastidores. É uma coisa que eu sempre ouvia, que quando uma pessoa publica um livro, ela tem que observar o que acontece, né, no seu meio, no seu grupo karma, vamos dizer. Uhum. Eu não posso colocar aqui nomes, nem sobrenomes, mas eu posso te dizer que foi uma coisa que eu jamais imaginava que fosse uma coisa tão importante e que produzisse tanta mudança. Foi muito positivo mesmo. E eu só tenho a agradecer, né? Por isso, porque Sim. quem ganha, como eu disse, né, é sempre o autor, não tem como não ser, né? A gente Sim. perceber o público que chega, os assistidos que vêm para a TENEPES, né? Os grupos que aparecem, que dão feedback. Uma coisa que me aconteceu também meio interessante foram pessoas que eu não via há muito tempo, amigos dessa vida com SINS, que eu não via há muito tempo, e que me procuraram, ou que me ligaram, ou que viram a live, ou que viram alguma coisa de divulgação, falaram, olha, eu tive em tal lugar, olha que interessante, eu preciso desse livro. Então, a maioria das pessoas fala assim, eu preciso desse livro, para poder fazer alguma avaliação, né? Então, quer dizer, se as pessoas aqui do intrafísico precisam, eu penso que os próximos intermissivistas que estão já ressomados ou que vão renascer nessa dimensão e que vão ter esse cuidado de fazer essa avaliação, com certeza serão beneficiados com o tema. Então, eu acho que essa é uma gratidão que não tem tamanho. E aí a gente vê assim, se tudo isso, vamos supor, né, vamos colocar por hipótese que tudo isso não tenha valor, não, mas olha, o livro não vai ter muito, não é muito importante, é um tema que não é tão relevante. Para mim, como pesquisadora, né, como absorvedora de todo o conteúdo que está aqui das minhas pesquisas, do que eu aprendi, do que eu consegui mudar nas minhas reciclagens. É uma coisa que eu até falei um outro dia, daquilo que eu posso olhar no espelho e falar para mim, olha, Anitta, você conseguiu mudar muita coisa. Isso já é bom. E a gente consegue se ver de outra forma e consegue caminhar melhor. E você já vincou, muito provavelmente na sua intraconsciencialidade, um referencial muito homeostático, equilibrado, positivo, do que seja a publicação de um livro. Isso nos dá muito mais responsabilidade e o compromisso com futuras gestações conscienciais. Tem lógica, Neida? Você provou do gostinho aí da publicação e a gente sente a gente sente muito essa energia aí de um trabalho sério, genuíno, de uma conquista, né? Pela acabativa, pelo exemplarismo. Conforme você vai esmiuçando mais
as repercussões do livro, a gente sente contigo a valorização dessa conquista. E ela pode ser aí um elemento muito importante, uma gasolina azul de motivação para as próximas que estão por vir, né, Neida? Eu faço votos que sim, né? Tem que correr atrás do prejuízo, como você diz, né? Sim. E para o intermissivista, vale essa... É diferente a gente... O professor Valdo pegava muito nessa questão, né, do incentivo à escrita. Escrevam, escrevam, escrevam. Agora, quando a gente passa pela experiência da escrita, da gestação consciencial, principalmente de um livro, a coisa muda de figura, né? Penso eu que só depois de passar pela experiência da autoria mesmo é que a gente vai entender a importância dessa assistência, né, Neida? Porque assim, ó, a gente pode escrever verbete, artigos, por exemplo, né? Mas o livro é diferente, que você está publicando uma coisa com mais conteúdo. É o resultado de anos de pesquisa. Você avalia, você coloca coisa, você tira, e aí você vê, não, mas o que vai ser realmente mais importante? E na hora que você tem um resultado consolidado, e aí aquilo para você teve resultado, mas se eu ver tudo que eu vejo, é o resultado que teve para o autor, né? Principalmente para o autor, no sentido de mudança, né? Sim. Porque palmas, glórias, elogios, isso aí nada cabe, nada, como se diz, não acrescenta muito. Mas reciclagens intraconscienciais, mudanças, isso com certeza, né? Porque eu penso, na minha Isabela, que na hora que a gente faz isso, algum degrauzinho da escala evolutiva a gente conseguiu mudar, nem que seja 0,5%, né? Isso já vai ser importante. Então, a nossa ficha, a nossa FEP, a nossa ficha evolutiva, vai ficar um pouco mais qualificada. E aí, as próximas obras que a gente possa estar produzindo, escrevendo, a gente com certeza vai querer cada vez qualificar mais. Esse gostinho de escrever, com certeza desperta um gostinho de querer fazer mais, de querer escrever mais. De saber que a gente pode produzir mais alguma coisa e que isso vai trazer para a gente mais resultados, mais benefícios. Dentro do O interesse, conjunto... como eu disse, é meio egóico, né? A gente quer realmente resultado para a gente, né? Dentre o conjunto aí, o conjunto amplo de causas da dispersão consciencial, qual você citaria o mais evidente no dia de hoje, o que mais chama a sua atenção nas manifestações do grupo? E se você consegue nos presentear, mesmo tendo ou não, lendo o seu livro, com alguma técnica para a gente se aprofundar aí nesse tema. Então, a técnica que eu podia estar falando para você, eu já comentei ali que ó, tem várias, né? Mas essa técnica da dispersograma, que a gente pode chamar de paratécnica, que também tem uma listagem de outras paratécnicas aqui, eu acho que essa é bem importante, bem basilar para a pessoa iniciar, tá? Tá. Uhum. Mas você perguntou para eu falar a respeito de sintomas, isso? Qual você acha a causa no A dia de causa, hoje? beleza. Isso, Olha, isso. olha só. Então, assim, ó, a condição das causas, a gente pode considerar o seguinte: o que é a primeira coisa que pega para a gente ter a condição da dispersão? A questão do autoassédio. Né? Sim, Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim: eu não consigo fazer tal coisa. Não, isso não. E vai deixando, né? Não, eu não vou sim, fazer, eu sou assim mesmo. Então, quer dizer, a pessoa deixa de fazer porque ela começa a se pensionizar contra ela mesma e perde N oportunidades de realizar algo mais sério. Por sim, exemplo, ela pode dizer, não, eu não consigo escrever um livro, isso não é para mim. Bom, faça outra coisa, né? Mas a pessoa pode tentar também. Então, na hora que a pessoa tem esse pensamento, eu acho que isso é uma coisa bem séria, né? A sim, questão da autocorrupção também. Eu sou dispersa, né? Mas quem não é? Todo mundo é aqui no grupo. Então eu sou mais uma. Uma pessoa perde também de estar investindo na sua interconsciencialidade, ver quais pontos ela pode estar melhorando. sim. A questão da desorganização, que é outro ponto. A pessoa fala assim, mas a minha agenda está sempre ocupada, eu não tenho tempo, não dá, não consigo um horário. Mas na hora que a pessoa vai espremer a sua agenda, ela vai ver que tem muito tempo sobrando e tem muita coisa que ela não está usando de forma útil para o processo da evolução dela, né? Sim. E uma outra questão é a questão da pusilanimidade. A pessoa que medra, né, que ela diz assim, que sente medo, ela fala assim, vou deixar para a próxima vida. Não, afinal, eu nem sei se eu sou intermissivista.
Então, quer dizer, ela arruma uma desculpa para ela cair fora, né? Então, Sim. é isso aí, Isabela, são 4 causas que englobam também a questão do orgulho que está dentro disso aí, né? Que a pessoa, se tem orgulho, ela não vai querer se olhar, avaliar isso aí. E o professor Valdo, aqui nessa obra, que foi de onde eu comecei a pesquisar, no Temas da Conscienciologia, que é um livro pequenininho, aqui na página 160, foi o primeiro local que ele colocou, falando de símbolo de expressão consciencial. São 2 páginas, ou uma página e meia aqui, onde ele fala disso aí, e ele diz que a causa, no caso da dispersão, é indisciplina. E tem um capítulo que eu abordo essa questão da indisciplina e faço várias abordagens em várias áreas bem interessantes disso aí. Então, assim, eu comecei pegando, por exemplo, na pensênica, quando a pessoa não tem retinalidade, né? A pessoa não pensa, quer dizer, ela mantém aquela, pula de um lado, pula para o outro pensamento. Uma coisa assim que a gente, hoje em dia também está bem na moda, né? Essa questão do mindfulness, a pessoa manter o foco, né? Estar presente. Isso é uma coisa bastante séria. Independente da pessoa ser intermissivista ou não, manter o foco em alguma coisa é algo bastante sério, né? Sim. Então, tem até um autor que ele fala o seguinte, que focar a atenção é como trabalhar como uma atividade física, né? Então, você consegue moldar um músculo. E se você molda a sua atenção, é como se estivesse moldando com um músculo também. Então, quer dizer, eu estou, por exemplo, lendo uma obra, eu começo a leitura e, de repente, meu pensamento vai para outro lado. E aí eu trago o pensamento de volta e continuo lendo. De repente, vai para outra coisa. Traz o pensamento de volta. Se toda vez que ele se afastar daquilo que eu estou fazendo, eu conseguir trazer de volta, eu vou exercitando esse meu trabalho, né, atencional, até que eu não me disperse mais. Isso é uma coisa, tá? Esse é um exemplo que a gente pode estar trazendo. E é bem interessante, porque na hora que a pessoa consegue fazer isso, ela se reeduca. E ela consegue perceber detalhes do dia a dia que ela não percebia, da sua manifestação, inclusive, que ela também não percebia, e por aí vai. Então, ela consegue avaliar melhor todas as coisas. A gente tem aquele conceito de pensene, que é pensamento, sentimento, energia. Na hora que a pessoa avalia cada um desses itens, ela vai ver o quanto que é importante ela manter o seu ortopensene, né? Quer dizer, ter um pensamento límpido, sadio, correto. E na hora que surgir alguma intrusão, ela avaliar. Opa, isso aqui é meu? De quem é? Saber como é que ela se manifesta. Ela poder saber avaliar o que não é seu, senão não tem como comparar, né? Muito bom. O que é mais sério de tudo isso, que eu vejo, Isabela, é a condição da autopesquisa. A pessoa se pesquisar e ela saber realmente o que é que ela precisa, estabelecer um plano de ação. Bom, eu já entendi, vamos supor, ela fez o dispersograma e ela avaliou, não, em 2 áreas, vamos colocar um valor mínimo aqui, em 2 áreas eu percebi que eu tenho esse traço. Então, qual é o plano que eu vou estabelecer? Então eu vou programar alguma coisa que me leve a qualificar mais essas áreas, a voltar para o prumo dessa condição aí. E assim vai. Se a pessoa tiver outras áreas que ela ainda não avaliou, se for uma coisa maior, então esse plano de ação vai ter que ser maior. Uma coisa que eu acho assim que é bem básico, bem simples, até para quem não é intermissivista, que eu estava falando da leitura, né? Na hora que a pessoa está lendo um livro, ela tem que entender que na hora que ela acabou de fazer a leitura, tem que fazer uma síntese daquilo ali. Então, ela acabou de ler uma obra, ela faz uma síntese daquela obra, preferencialmente ela escreve aquilo ali, faz um resumo. Coloca no papel, coloca no computador, coloca na capa do livro, por exemplo, mas ela tem que saber do que se trata. Não pode acabar, tem pessoas que acabam lendo uma página e não sabem o que leu lá no começo, né? Sim. Ou acaba lendo o livro e não sabe do que se tratou. Então, a pessoa tem que começar por coisas pequenas. E a partir daí, ela vai evoluindo para a sua autopesquisa, né? Muito bom, Neida. Nós estamos já no tempo limite aí do nosso diálogo, infelizmente, porque o tema é muito rico, ele rende aí que não é brinquedo, não é brincadeira, esse tema não é brincadeira, ele é muito sério, envolve a nossa programação existencial, envolve o que estamos fazendo nessa relação tempo-espaço, e fica então esse convite aos nossos espectadores para que conheçam melhor, com mais profundidade, a obra Síndrome da Dispersão Consciencial, da professora e pesquisadora Neida Cardoso, está disponível no site da Editares. Neida, muitas graças aí pela sua participação, por essa aula aí
de foco, de programação existencial e sentido de vida. Parabéns aí pela gestação consciencial, Neida. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade e essa condução que você também faz, Isabela, que você tem esse veio pesquisístico também, né? Você como leitora, como produtora, como pesquisadora, conduz. Então, agradeço muitíssimo ao seu trabalho, ao trabalho também do Emanuel, e agradeço a todos que estão acompanhando esse produto. Que coisa boa, coisa boa. E você aí de casa, os nossos votos genuínos de excelentes reflexões, uma semana com boas oportunidades aí de pesquisa e até a próxima edição de mais um GrafoCom.